Começa agora o programa Gente do Rio. Hoje eu vou conversar com uma multiartista. Ela é atriz, autora, roteirista, dramaturga, diretora, curadora, professora e teatróloga brasileira. A minha entrevistada de hoje é Karen Accioli. Muito bem-vinda, Karen. Estou muito feliz de estar aqui com você, Mônica. É sempre um prazer, uma alegria da gente conversar e falar, colocar o papo em dia, né? Se ainda desse, eu ia falar. Quando eu crescer, quero ser igual a você, mas como não dá, eu vou falar. Na próxima encarnação, eu quero vir igual a você. E eu venho como você. Com, então com tantos talentos. Bom, esse mês de outubro, o seu filho, um dos seus principais filhos, completa a maioridade, 21 anos, né? Que é o Festival Internacional de Intercâmbio, que é o FIU, com uma edição especial, a experiência da literatura. Olha, como é que esse festival chega à maioridade? O FIU chega diferente. Primeiro porque a gente já passou por muitas coisas, né? Por muitas cosmogonias. E agora a gente está entrando numa época que a gente descobriu que o formato... Com muitas o quê? Cosmogonias, muitas visões de mundo, muitas percepções das culturas e das infâncias, né? Das nossas infâncias diversas, ribeirinhas, quilombolas, indígenas, fronteiriças, ciganas. Então a gente quis fazer um filme que falasse sobre a literatura, mas também sobre a paz, sobre temas que são muito, muito caros, né, pra gente, como o meio ambiente. Muito importantes agora também, né? Muito importantes. Serem lembrados. Muito importantes. E o filme, ele tem uma história, né, que é uma história de também reunir todos aqueles que fazem e pensam a cultura infância, né? Então, há tempos atrás, quando a gente tinha mais ou menos 5 anos de idade, a gente fez o primeiro Fórum Nacional Cultura e Infância, onde a gente reuniu as pessoas todas para pensarem como é que a gente poderia criar uma interação entre nós que transformasse aquela ação em uma perspectiva continuada para a política da cultura e infância, né? Aí fizemos o segundo fórum e aí a gente chega no fio de hoje, em que a gente faz o primeiro encontro internacional Cultura e Infância na cidade de Córdoba, em parceria com o Festival Internacional para Ninhos e Jovens de Córdoba. E esse festival, ele acontece cada vez num lugar? Como é que é a dinâmica? Então, o FIU é curioso, né? Ele é um festival curioso. Então, os formatos normais de festival, todo mundo acontece assim, numa semana acontece um monte de eventos e a gente sempre vai salpicando por vários lugares da cidade, do estado, do Rio de Janeiro, né? Esse ano a gente quis fazer uma experiência, fazer um braço itinerante que circulasse com o FIU e com as suas maravilhas por aí. Então a gente levou uma maravilha para Córdoba, né? Que foi o espetáculo Cabelos Arrepiados, e fizemos esse encontro com 7 países em Córdoba, 7 países parceiros, e conseguimos, no final das contas, assinar um documento, que é um documento entre a província de Córdoba, o Ibericena, que reúne todos os países ibero-americanos, e o Ibercultura Viva, que é daqui do Brasil, né? Então a gente conseguiu fazer esse compromisso de que a gente vai ter uma política continuada para a cultura e infância, independente do que aconteça em cada país. Karen, você que já fez tanta coisa, teatro, cinema, TV, enfim, por que você resolveu dar essa ênfase a trabalhar com criança e juventude, preparar as futuras plateias, digamos assim, atuais e futuras, né? Porque a gente pensa que a criança, né, ela vai ser... Não, a criança é sempre, a criança é o tempo todo, ela nasce, ela é cidadã, né? Mas como ela não vota, nem sempre os olhares vão para a infância. Então eu percebi que existia um buraco aqui, né, há 21 anos atrás, em 2003, eu percebi que não tinha ainda uma ação continuada para crianças. E aí eu sugeri a gente fazer o Centro de Referência Cultura e Infância, que era no Teatro do Jockey, e depois, quando o Centro de Referência fechou, em 2014, o FIU continuou.
e continuo plantando essas sementes de curiosidades, assim. Por que a gente sensibiliza e forma novos públicos? Porque eles merecem o que há de melhor. E é muito importante isso, né? É importante você pensar no amanhã, né? A educação, a formação, né? O que vai ser amanhã, né? E eu fico muito revoltada às vezes quando é assim, me respeita que eu não sou criança. Como assim? Ao contrário, me respeita porque eu sou criança, né? Pois a gente tinha que ter uma perspectiva muito mais humanizada sobre a parte mais importante da nossa vida que resta, né? Até hoje em mim, você e todo mundo que é sensível, né? Por isso, sensibilizar é praticamente uma ação de cidadania, para a gente não ver a violência que está acontecendo, a falta de ética que está acontecendo no mundo, né? Uma ganância desmedida, um descuido com a natureza. Se a gente, desde a infância, trabalha os sentimentos, os afetos, a percepção da empatia, dos sentimentos de solidariedade, a gente está fazendo um bem também, né? E só assim a gente vai ter um mundo diferente amanhã, né? Sim. E por falar em filho, você acaba de lançar um livro com seu filho, Experiência Yellow. Fala desse livro. Então, é uma alegria muito grande, né? É porque a gente escreveu antes mesmo da pandemia, mas conta a história do menino que não sai do quarto dele. Ele é um gênio, mas não sai do quarto dele. Então ele faz letras de músicas dos Beatles, ele é bitomaníaco, o quarto dele é como um submarino, e ele não consegue nem falar que ele gosta da menina que ele gosta, ele não consegue falar com o pai nem com a mãe, até o dia que 3 Beatles entram no quarto dele: John, George e Ringo. E o nome dele é Paulo. E aí eles falam: nossa, mas você é tão talentoso, né? Por que você não faz um teste pra banda? Ele fala: não sei se eu tô no nível de vocês e tal. Ele acaba fazendo um teste, mas ele tem um problema, ele não sabe quem ele é. Então ele sobe o Rio São Francisco com os Beatles, vai se empoderando, vai descobrindo também a parte difícil, né, no desmatamento da Amazônia, tudo que acontece em Minas Gerais, no interior de Minas. E no final ele vai ficando cada vez mais consciente da cultura dele, de quem ele é, consegue chamar a menina pro quarto dele, consegue mostrar as maquetes que ele faz sobre ela, sobre as músicas que ele canta. E no final ele chama a menina para ir pro pôr do sol no arcoador. Olha, e aí no final ainda tem um romance. Sai do quarto. Pois é, esse sai do quarto é parte da outra pergunta também que eu queria te fazer, né? Como é que é escolher esse caminho, trilhar esse caminho de trabalhar com os jovens nesse momento que os jovens e as crianças estão cada vez mais em si mesmadas nas telas, presas nas telas, no digital? Como é que é ultrapassar essa dificuldade? Eu acho que o jovem preso na tela só fala que a gente não está olhando para ele, né? Que a gente não está escutando a voz dele, assim como a criança, né? A criança, a gente precisa dar ouvidos, não é nem que ela dar a voz ela tem. A gente precisa dar ouvidos ao que elas estão sentindo, ao que elas estão pensando. Então, quando você entra com a sua mão, a criança e o jovem dão a mão. Eles não estão tirando a mão porque vão ver o celular. Não, eles querem justamente um interlocutor. Você acha? Eu acho. Você acha que eles vão para a tela porque os pais ou os responsáveis preferem até que eles fiquem na tela, porque dá menos trabalho? Não dá pra gente generalizar, mas quando eu vou num restaurante eu vejo um bebê com celular e os pais do celular, eu fico pensando que a solidão humana é uma coisa esquisita, né? É como se a gente tivesse que se isolar para não estar no convívio. Então, assim, o que a gente puder fazer de chamar para o presencial, para estar junto, no momento presente na nossa vida, a gente tem que fazer. Mas não é um pouco se isolar para conviver? Porque conviver em outro nível, porque nesse celular que os pais eles estão no WhatsApp, eles estão nas redes sociais, eles estão convivendo também de alguma forma, só que de outra forma. Não sei, eu acho que é uma impressão que eu tenho, que o nível de ansiedade das crianças e o nível de depressão que a gente tem acompanhado nas pesquisas mostra o contrário, né? Mostra que o contato está cada vez mais distanciado. Então, quanto mais a gente convidar para estar em coletivo, em ações
saudáveis, bacanas, culturais, de inteligência, de curiosidade, de afeto, melhor. Mas você também usa essas ferramentas digitais e audiovisuais nos seus projetos, né? Mas elas não estão separadas do presencial. Né? Elas quase que são iscas para que as crianças e os adolescentes estejam ali naquele momento. É quase como eu falo a sua linguagem, mas esteja perto de todas as outras que tem aí. Você é integrante do Grupo Nacional Cultura e Infância, né? que visa implementar ou sugerir políticas públicas nacionais de cultura para a infância. Como fazer isso num país tão diverso quanto o Brasil? Não precisa nem ser país, um estado grande como o Rio de Janeiro, né? Agora, recentemente, teve a 4ª Conferência Nacional de Cultura. Nós éramos 5 mulheres. A nossa comissão era de 5 mulheres e as outras de 40 pessoas, de 30 pessoas, 6 salas. Então a gente tinha que correr para pegar os votos, né, que ia ser votado o Plano Nacional de Cultura, as diretrizes do Plano Nacional de Cultura. Então era um corre-corre para convencer delegado a votar, porque a gente tinha voz, mas não tinha voto. E assim foi, foram 5.000 pessoas, né, nessa Conferência Nacional de Cultura. A gente conseguiu aprovar dentro das 30 propostas que ficaram, o Fundo Nacional Cultura e Infância, conseguimos inserir cultura e infância em várias outras propostas, a palavra criança que não existia em várias outras propostas e toda essa diversidade da infância brasileira. Então acho que foi uma grande vitória. A gente nunca tinha tido a cultura e infância, que é essa cultura, né, de criança para adulto, de adulto para criança, de jovem para criança, de criança para... Assim, de criança, todas as dinâmicas, né? Isso nunca esteve no Plano Nacional de Cultura. Então é um avanço muito grande, né? É um compromisso muito grande. Então, assim que se formam as redes. Depois, claro, numa rede que vira Zap, né, em período de pandemia, você também tem muitas distrações, ali entra de tudo. E como não é uma instituição que você paga para estar, entra, sai, tem muita troca. Mas o grupo, digamos assim, mais longevo dentro do Grupo Nacional Cultura e Infância continua com as mesmas metas, né? Com a vontade que a cultura e infância seja implementada em todo o território nacional. Karen, falando em inovação, você integrou a comissão Creators Kids da Rio2C, que é o maior evento de criatividade da América Latina. Como é que foi essa experiência e se você vai repetir no próximo evento? Eu adoro Rio2C, né? Já fiz pitching com uma série que eu escrevi com Douglas Torinho, que era sobre a infância do Vila Lobos. E eu acabei fazendo um mestrado também em mídias criativas, né? E sempre acompanhei o Rio2C e aí, de repente, eu recebi um convite no ano passado para falar sobre uma pílula digital que eu tinha feito de ópera para crianças. Né? Porque ninguém sabe direito o que é ópera para crianças, então eu fiz 5 episódios falando sobre o que era nem ópera uma pílula digital. É uma pílula digital, assim, que você fala, então é isso? Né? Os professores hoje nunca foram à ópera, muitos deles, né? Então, era isso. Aí, quando eu fiz essa apresentação em 2023, eles gostaram, aí eles me chamaram agora para esse ano, para ser... Então já é bi. Já sou tri. Já é tri? Já sou tri, porque uma vez eu fui fazer o pitching, outra vez eu fui... Foi a pílula. Fui falar, né, como palestrante e agora como jurada. Foi muito legal, foi ótimo. Então vai ser tetra. A produção nacional está incrível no audiovisual para crianças. E também projetos com o Pequeno Cineasta, né? Que são as crianças que filmam, as crianças que fazem roteiro, as crianças... É da Daniela Gracindo e do Felipe Leibold, sabe? As crianças fazem tudo ali. Então você já vê que de pequeninos, né? Eles podem colocar a sua arte, a sua criatividade de forma quase que... sem interferência do adulto, né? Daqui a pouco eu volto para continuar conversando com essa multiartista que é a Karen Acioli. Fique com a gente!
Estamos de volta com o Gente do Rio. Hoje conversando com a multiartista Karen Ascioli. Karen, você quando era pequena botava aqueles disquinhos coloridos que eu também ouvia, adorava e cantava até não aguentar mais, não era isso? E depois você virou adulta, conheceu Braguinha. Braguinha, que é primo do meu marido. E levou para o palco várias histórias musicadas por ele, né? A história da Dona Baratinha, Cigarra e a Formiga, Chapeuzinho Vermelho. Eu daqueles disquinhos, que a que eu mais gostava era Formiguinha e a Neve. Descola o meu pezinho. Aquela era triste. Esse foi o embrião da Sinfonia de Braguinha que você apresentou em 2005. Fala sobre esse trabalho, assim, por causa desses disquinhos, assim, eu achei. Quando a gente foi trabalhar no Centro Cultural da Light, que é esse espaço que a gente comentou no outro bloco, o Braguinha ia com sua família. Então, por exemplo, na história da Baratinha, as netinhas dele acabaram fazendo também as baratinhas francesas, que tinham coro de baratas francesas. E a gente fazia o casamento mesmo, eu decorava o teatro todo como uma igreja e tal. Aí depois eu escrevi também para ele o Viva o Zé Pereira, que era a história do carnaval carioca, que tinha um concurso de marchinhas. E eu me lembro dele torcendo pra Chiquita Bacana, sabe? E olha, era uma coisa, depois ele viu Festa no Céu, vai haver festa no céu, vou levar São João. Meu filho, o Ciro, esse com quem eu escrevi o livro, fazia macaquinho também. Então, assim, foi uma época que a gente se aprofundou e mergulhou na obra do Braguinha, cujos discos eu guardo até hoje, coloridos. Ah, você ainda tem? Tenho os disquinhos coloridos. E aí, depois disso, a gente fez a Sinfonieta Braguinha, que foi também para a França. A gente levou a Sinfonieta no Ano do Brasil na França. Que, aliás, ano que vem é Ano do Brasil na França de novo, né? E aí, assim, fiquei muito próxima da Cecília, né, a filha dele, e também dele. Mas eu me lembro uma história muito engraçada do Braguinha, quando ele estava assim, mais velho, né? E aí eu perguntei, Braguinha, como é que tudo começou? Ele pensou assim, chegou para a Estreia, a mulher dele, e falou, Estreia, como é que tudo começou? Eu achei tão bonitinho, assim, ele dá para ela, assim, o dom de falar, porque a história dele pode ser muito profunda. E aí eu descobri também que o Braguinha, ele compunha assoviando. Ele não tinha a coisa da teoria musical, mas ele tinha inspiração musical. Então ele assoviava e os amigos passavam para a partitura. Um verdadeiro passarinho. Um passarinho. E você sabe que hoje em dia eu cultivo muito meus amigos passarinhos na janela, né? Tem o Tuiuca, que é o tucano que vai de vez em quando lá. Tem o Saída das Sete Cores, o Gaturama. Mas aí eu sempre penso nele. Sempre penso no Braguinha. Que bonitinho. Então, vamos agora, depois desse momento lúdico dos pássaros, vamos para o nosso momento cartomante. Ai, meu Deus do céu. Vamos para o nosso momento. Ai, meu Deus. Cartomante. Pode tirar uma carta. Vamos sentir aqui a vibração. Vamos lá. Vamos marcar. Tá. Vamos marcar uma coisa muito carioca, né? Vamos marcar, não marca nunca. O que você sempre quis fazer no Rio de Janeiro e nunca fez? Que eu nunca fiz? É. Eu acho que eu nunca mergulhei na Praia da Urca. Olha, muito boa opção. Outra carta. Ai, meu Deus do céu. O Rio é um esculacho. O que é maravilhoso no Rio? Maravilhoso no Rio, chegar no Rio e reconhecer o Rio. Por exemplo, eu moro na Fonte da Saudade. Quando eu cruzo o túnel Rebouças e eu olho aquela lagoa, eu cheguei no Rio, aquilo é um esculacho. Eu amo aquilo. Amo muito. Hoje eu vivi isso. Mais uma. Saudades da minha laje. Do que você tem nostalgia no Rio de Janeiro? Eu tenho nostalgia de andar sem medo. Temos. Agora vamos para o nosso momento cadeira no portão. Cadeira no portão é o seguinte: no subúrbio, verão, calor, pega-se a cadeira de praia, vai pro portão e aí vamos fazer o quê? Vamos cantar. Não. Também.
Mas vamos falar dos outros, né? Ah, tá. Então, vamos falar das pessoas. Só que aqui a gente só fala bem. Ah, meu Deus, hoje tá demais no meu coração. Esse é o Benjamin de Oliveira, o primeiro palhaço negro brasileiro. Então, o Benja. O Benja, que eu escrevi aí sempre com a família Silva. É um livro que fala sobre a chegada do circo no Brasil. E eu acabei me apaixonando, claro, pelo Benjamin. Depois eu escrevi um desenvolvimento dele, que é o Benja, que a gente levou para a Bienal de Circo de Marseille, o processo criativo, né? A gente nunca encenou, porque a gente nunca conseguiu patrocínio. Olha, que absurdo! Mas isso faz o quê? Faz uns 6 Ainda anos. é tempo. Ainda é tempo. Os projetos... Atenção, patrocinadores, Benja. É uma história linda, linda, linda. Maravilhosa. Ideia, o presidente do Brasil era apaixonado por ele, mas tinha medo de ser pego dentro do circo. Então ele ia disfarçado. Olha! Disfarçado para não ser reconhecido. E o Benja, claro, ele falava muito mais do que qualquer coisa sobre o preconceito, né? Ele fazia com que todo mundo se juntasse para rir. Tinha coisa mais linda nesse mundo? Não. Então, quando a gente levou para a França essa experiência, né, dessa criação, eu fiquei muito impressionada, porque eles estavam vendo coisas no espetáculo que a gente só via amor, né? O Benja, ele é um transmissor de amor. E aí, quando a gente chegou na França, que eles começaram a falar da coisa do racismo, do quanto que o espetáculo falava sobre o tema, pra gente não falava, né? Pra gente falava sobre um palhaço negro incrível que juntava todo mundo. E as crianças também pensavam assim, mas os adultos, né, já viam com outro olhar. Ai, meu Deus do céu. Alan Rocha, Alanzito, que fez o ator que interpretou o Benja. lá na França. E ele acompanhou, que a gente fez várias etapas. A gente fez aqui no Fio Festival, 2 etapas com os franceses que faziam o cenário, né, e os objetos de cena. E aí o Alanzito fez tudo, fez aqui a primeira etapa, e depois quando a gente foi para a França, ele ensinava as crianças francesas a sambarem, que o Benja levava o circo-teatro, o samba, o lundu, tudo para dentro do circo, né? Então ele era um verdadeiro misturador de linguagens, né? O Benja. Ai, meu Deus, estou ficando romântica aqui. O Braguinha, né? Você já contou a história dele, mas aí a gente mantém a homenagem. O Braguinha parece muito meu avô também. Hoje eu tô muito nostálgica, gente. O que tá acontecendo? Parece muito mesmo meu vovô. Tem mais gente aí? Tem. Drica Moraes. Drica. Então, Drica. Drica é essa amiga, melhor amiga que assistiu meu parto. Assistiu o parto do Ciro, esse que hoje escreve o livro comigo. E é incrível, né, o trajeto da Drica, como ela nunca perdeu a essência dela, dessa criança bagunceira que ela sempre foi, de inventar coisas. Isso eu acho mesmo, acho que a infância é a nossa essência, sabe? Porque é o que nos salva da brutalidade da humanidade, né? E vocês são amigas da vida, desde a escola. Da vida. A Drica é pra sempre. Muito querida. Oh, meu Deus, Júlio Bressani. Olha, então, essa história eu preciso contar, pode? Pode, claro, então, deve. O Júlio é um cineasta sensacional, né? Mas quando eu filmei com ele pra mim, ele era assim, um gênio, né? Ele é um gênio. Mas aí eu fui fazer o papel de Pandora no filme do Brás Cubas. E ele falou, Karen, você vai aparecer nua, com o corpo todo pintado de branco, e você é a Pandora, você não é um ser humano, você é uma entidade mística e tal. E você vai ter todo um diálogo com o Brás Cubas sobre a morte e tal. E eu e Luiz Fernando Guimarães decorando aquele texto, né, dando tudo de si. E aí chega, né, no dia da filmagem, 6 horas da manhã no arpoador, eu pelada lá, nua zona. Tudo bem, né? 6 da manhã, meio-dia, cheio de gente. E eu ali fazendo a Pandora. Pelada, mó nervoso. E aí daqui a pouco o Júlio fala, vamos pra estreia em Gramado do filme? Falei, claro. Super novinha, né? Queria entender tudo que acontecia nos festivais. Aí eu entro, vejo o filme, começa
o filme, eu dando um grito primal, assim, de Pandora, e vem cena, vai cena, não tinha diálogo nenhum. Era só eu ali, mítica, né? Aí eu me senti a pior atriz do mundo, né? Eu decorei tanto aquele diálogo, tanto. Aí eu perguntei pro Júlio, o que houve com os diálogos? Ele falou, não precisa dizer nada, a imagem diz tudo. E é verdade, a imagem diz tudo, mas assim, naquela época, eu não entendia isso, eu achava que, poxa, ficou ruim aquilo que eu fiz, sabe? A gente sempre tem a mania de achar que, o ator, né, tem muito essa mania de achar que não foi bem. Ainda mais no cinema, que só tem aquele tempo para fazer, né? Não tem a máxima de que uma imagem vale mais do que 1000 palavras? Com certeza, é uma grande narrativa. E hoje em dia, quando eu revejo o filme, às vezes passa no Canal Brasil, né? Eu falo, meu Deus, o Júlio tinha razão. Né? Que beleza que é uma imagem dessas, que fica na cabeça da gente. E aí eu me lembro também do Luiz Fernando falar, tudo bem, já foi, assim, tipo, vambora, vamos pra outro. E realmente, assim, é um gênio, ele pendurava a câmera, assim, num pêndulo, e eu contracenando uma caveira numa outra cena, vinha aquele pêndulo, assim, você até hoje não entende como é que aquela cena foi feita, foi assim, foi pendurando uma câmera num pêndulo. É muito legal. Muito maravilhoso. Muito bacana mesmo. Karen, uma frase que te define. A infância é um lugar onde ninguém morre. Com certeza. Muito obrigada pela entrevista e tchim, tchim. Oi, tchim, tchim. Obrigada, Mônica, você é maravilhosa. Você que é. Muito obrigada. Obrigada. Tchim, tchim. E o Gente do Rio fica por aqui, mas na semana que vem tem mais. Até lá e um beijo!